Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam profundamente bem. Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like legal que você ajuda a gente. Divulgue o canal, compartilhe os vídeos que você achar importante, que ajudará você em alguma coisa. E faça o que você puder fazer. Se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, você fará um ato de generosidade. Então aqui o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Eu recebo sempre muitas ideias, né? Inclusive teve uma pessoa que veio fazer uma crítica num vídeo que ainda nem tinha capa de thumbnail lá atrás, me dizer que eu falava muito tá, e eu já tinha explicado para vocês aqui que isso é vício de linguagem normal para pessoas quando você começa a, por exemplo, a primeira vez que você pega no microfone para falar em público, meu irmão, a câmera é a mesma coisa. Então as pessoas adquirem determinados vícios de linguagem, que, claro, que a pessoa tem que ir corrigindo. E o Sabidão veio lá e falou um monte de coisa e tal, sabe? Sabe aquele pessoal metido a querer ser esperto, né? Só que comigo não cola, né? Eu ia dar uma resposta, ainda cheguei a gravar o vídeo para responder, mas depois disse, não vou fazê-lo, né? Não no momento, né? Então, também recebi a sugestão de que eu não use texto para fazer os estudos. Pessoal, é complicado isso. Por quê? Porque você precisa de um texto para que ele te dê subsídio, né? Porque didaticamente, pessoal, didaticamente falando, não tem como você falar de gnose sobre pretexto assim, de improviso. Porque você precisa seguir uma linha de raciocínio. Senão daqui a pouco, entendeu? E a minha preocupação sempre foi o oposto. Eu vejo canais por aí onde as pessoas ficam falando, e aí parece que, assim, é bem melhor, né? Mas não é bem melhor, tá? Você me desculpa, mas não dá para fazer um canal assim, uma vez ou outra, a gente gravar um vídeo, tipo, falando e tudo só, tudo bem, a gente vai e faz, mas de momento não tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque existe uma programação de conteúdo, eu tenho uma programação de conteúdo, e aí fica difícil, muito difícil, né, de fato a gente abordar coisas aqui sem ter um texto, né? Como um assunto que a gente vai falar agora, por exemplo, né? No início do cristianismo, que eu vou chamar de cristianismo original, tá? Que é o cristianismo gnóstico, eles tinham algumas visões muito diferentes das visões que se tinha na época. E uma dessas visões era chamada por eles de... tá bem aqui. Alma binária. Ok? Alma binária. Os gnósticos, eles sabiam que tinham três tipos de seres humanos. Os pneumáticos, os, os psíquicos e os ílicos, que equivalem aos carnais do apóstolo Paulo, ok? Então, eles tinham exatamente esta visão da triplicidade do ser humano, tá? Porque eles não concebiam o espírito como ok? Como uma ideia no sentido de que o espírito fosse algo igual à alma, né? Porque
A igreja, em determinado momento, disse que o homem era dotado apenas de corpo e alma, a- fazendo com que alma e espírito se fundissem, e não são a mesma coisa. Em termos substanciais, não são a mesma coisa. Tá? O espírito tem a capacidade de potência e atos diferentes da alma. Né? E aí as pessoas começaram a achar que só tinha corpo e alma. E aí era normal, então, se aplicar a crença da platônica da imortalidade da alma, da chamada alma. Né? Hoje, todo mundo sabe, por várias, hoje, do entendimento teológico, antropológico, até psicológico, de que a alma ela não é nada mais, nada menos do que algo criado pelo próprio corpo. Né? Mas eu já falei várias vezes aqui que o Aristóteles e o Tomás de Aquino diziam que a alma é a forma do corpo. A forma, pessoal, é como se você pegar né? Isso aqui é uma cuia de tacacá aqui do Pará. Se você colocar uma massa aqui, tá? Isso aqui seria a alma. Se você colocar a massa aqui, ela vai dar uma forma. Ok? Ela vai dar uma forma. A massa vai sair na forma da cuia. Tá? No formato da cuia. Então, eles diziam que a alma é a forma do corpo. Então, se o corpo morre, a alma morre também. Aí, infelizmente, hoje em dia, as pessoas insistem nessa ideia de que a alma é imortal. A alma não é imortal. A alma morre mesmo. Tá? E aí surgiu a ideia da alma binária. Por que a alma binária? Porque eles diziam que a alma intelectiva ou angélica era diferente da alma emocional ou sentimental, certo? Então, há uma visão de que aquilo ali houve uma mudança, né? Então, o ser humano, uma parte da alma ia para um canto e outra parte da alma ia para outro, né? Aí você deve estar se perguntando, mas essa questão da alma binária, né? E tem muita gente que defende a ideia, sem conhecer os documentos de Nag Hammadi, que existe, que os gnósticos defendiam a reencarnação. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Piste Sophia é um documento que não está dentro dos documentos gerais do Códice de Nag Hammadi. Tá? Não, e as pessoas leem o Piste Sophia e acham que ali está toda a gnose. Elas se esquecem que existem escolas que tinham pensamentos diferentes sobre isso. Tá? Então, as pessoas podem perguntar assim, bem, então essa alma binária correspondia ao quê? E é isso que a gente vai ver, tá? A gente vai ler texto? Vai, gente, porque não tem como fazer esse tipo de coisa sobre a pretexto de que eu vou ficar só falando aqui, tá? Eu vou mostrar as figuras, etc. e tal. Por quê? Porque didaticamente, pessoal, é assim. A mente humana ela não consegue gravar falas, ela grava muita figura. É por isso que às vezes em escola o professor ele tem que entender que se ele quiser que alguma coisa fique na mente dos alunos, primeiro ele precisa fazer eles copiarem, porque isso também força a mente, e a outra é ter, diremos, as figuras, etc., para tentar emplacar aquilo na mente do ser humano. Tá? Então, o texto diz assim: há milhares de anos, inúmeras culturas em todo o mundo acreditavam
essencialmente na mesma coisa sobre a morte e a vida após a morte. Eles pensam que, tá? Eles pensam que o quê? O que é que eles pensam? Os seres humanos possuem não uma, mas duas almas, tá? Que normalmente se dividiriam na morte, cada uma indo para um tipo muito diferente de vida após a morte. Ok? Em culturas antigas, frequentemente descreviam essas duas almas de maneira muito semelhante, referindo-se frequentemente a elas da mesma forma que a psicologia moderna descreve agora as duas metades da psique humana. Acreditava-se que a alma continha o livre-arbítrio e o intelecto, enquanto a outra continha as emoções e a memória. Ok? Então, observe isso aqui, tá? É importante. Eu quero deixar claro isso aqui, ó. Acreditava-se que a alma continha, tá? Uma parte da alma continha o livre-arbítrio e o intelecto, enquanto que a outra, a emoção e a memória. Então, se essas duas almas, possivelmente, elas se dividiam quando o camarada morria, ok? Indo cada uma para um local. Bem, não tem hoje como você fazer uma afirmação como essa, dada hoje todo o desenvolvimento e a natureza que nós conhecemos. E também pelo avanço que hoje a gente tem sobre o conhecimento, né? Mas se pensava, havia vários pensamentos sobre essas questões, né? Tinha os pensamentos gregos sobre a alma e etc. E tinha muita coisa, né? Agora vejam, se você pega os gnósticos, eles basicamente eles seguem uma linha de raciocínio dividindo o ser humano em três partes. Isso é básico, tá? Isso é importante a gente entender, porque senão daqui a pouco as pessoas estão dizendo existe dois aspectos da alma, uma vai para um canto, outra vai para outro. Bem, agora você precisa entender também o seguinte, que quando você fala de reencarnação, muita gente acha que o que reencarna é uma personalidade. Não pode, pessoal. Você não tem como gravar em cima de um CD já gravado uma outra coisa. Isso é uma ilusão. A reencarnação ela é muito mal explicada e muito mal posicionada. E a outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Aqui. É preciso diferenciar reencarnação de transmigração da alma, que era uma ideia também que se tinha lá no passado, tá? Porque a transmigração da alma falava da alma humana se tornar um animal, se tornar um cachorro, se tornar um não sei o quê, ok? Então, isso também precisa se ter cuidado, porque são duas coisas, apesar de parecerem que são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá? Inclusive, em muitos círculos budistas, a reencarnação ela é totalmente diferente dessa reencarnação que é falada pelos espíritas aqui. Tá? Então, a gente precisa ter noção de que você vai alimentar as pessoas com ideias que, desculpe, mas são ideias muito arcônticas, porque a reencarnação é uma prisão. É uma prisão. Tá? Porque os arcontes querem manter os seres humanos prisioneiros. Né? Então é preciso a gente ter um certo tino, porque tem algumas coisas muito interessantes a esse respeito. Né? Dizia-se que a alma intelectual, que era chamada também de alma angélica, possui a força vital da pessoa
e não poderia deixar o corpo físico da pessoa sem resultar em morte. Tá? A alma emocional, entretanto, era considerada capaz de vagar livre do corpo e dizia-se comumente que o fazia durante o sono, doenças ou experiências místicas. Tá? Então, enquanto uma não podia deixar o corpo, a outra podia livremente sair e ir pelos cantos, tá? Das chamadas viagens astrais. Ok? Embora essas duas almas estivessem intimamente ligadas, tá? Certo? Dentro do coração de uma pessoa, durante a vida, geralmente acredita-se que elas se dividiam uma da outra na morte. Tá? Então, quando a pessoa morria, então elas se dividiam uma da outra, a intelectiva e a emocional, literalmente rasgando a essência não física da pessoa em dois fragmentos desconectados. Após essa divisão, era que muitas vezes desculpa, tá? Vou reler. Após essa divisão, que era muitas vezes chamada de segunda morte, tá? Acreditava-se que a metade intelectual da pessoa reencarnava, enquanto a metade emocional era geralmente considerada presa num mundo sombrio, semelhante a um sonho. Então agora, você observe bem, o que se dizia? Que quando chegava no momento da morte, a alma se rasgava, se dilacerava em duas. Uma voltava para se reencarnar. Olha só, que era a intelectiva. E a alma emocional ficava presa em algum lugar, como num sonho, num mundo sombrio, né? Que é como se você dividisse duas informações, né? Aí você rasga as duas informações e uma você leva para um canto e outra para cá. Então, você nunca vai ter informação completa. Por quê? Porque uma parte foi para ali, outra parte foi colocada em outro canto. E, evidentemente que essa crença, né, é uma crença um tanto quanto assim, que não prosperou muito, apesar de que muitas ideias ainda ficaram rolando durante muito tempo, né? Então, quando eu falo aqui sobre alguns aspectos aqui, eu sempre digo isso, né? Olha, por exemplo, você tem aqui a primeira coisa que o ser humano tem é algo chamado centelha divina, que é, na verdade, uma pequena mônada dentro do ser humano, né? Que é o ajustador, né? Do pensamento, da mente, é aquele que está ali encapsulado no espírito, é uma parte de Deus dentro de nós, né? É uma parte do pleroma, uma parte da energia aeônica dentro de nós. Tá? E aí tem também e ela é o quê? Ela é esse, né, eu divino, é o poder divino em nós, certo? E uma das faculdades desse poder divino é a comunhão. Por quê? Porque somente através do Espírito você gera uma unidade, uma comunhão, com uma conectividade com o pleroma, com o Deus primordial, o Pai incógnito. Tá? E se nós pegarmos o estado da matéria, a gente coloca aqui energia, né? Mas ela a matéria equivale ao éter, ok? Isso para dar uma comparação para a gente entender, pessoal, tá? Isso é um quadro para a gente ter uma noção de como isso funciona dentro da nossa vida diária, entendeu?
Porque se você não entende isso, cara, é complicado, tá? Tem gente que acredita que tem sete corpos, paciência, né? Eu não vou discutir esse aspecto. Eu acho só que as pessoas pegaram lá do hinduísmo, do budismo, não sei de onde mais, e começaram a criar a ideia de sete corpos, porque tem sete chakras, porque tem sete não sei o que e tudo, tá? Então, depois nós temos aqui o espírito. O espírito, gente, ele é produzido por quê? Porque na hora que a centelha divina adentra no ser humano, adentrou no ser humano, nas origens, tá? Ele passou a fazer parte do processo, tá? E o centro do espírito é o caráter, tá? O espírito é a alma intelectiva, tá? Intelectiva, aqui está até faltando o C. Intelectiva, que tem a supraconsciência e a consciência intuitiva, ou intuição. Então, consciência e intuição fazem parte do espírito, tá? O espírito, ele é plasmático, então ele está ligado ao elemento fogo, ok? O estado da matéria é plasmático. O nosso eu, o nosso espírito, ele é plasmático, gente. E se você for lá e ver o que eu falei sobre, na introdução sobre a gnose, tem uma série em que ele fala exatamente que o espírito humano a centelha divina, eles têm uma natureza antimatéria. Se eles desenvolvessem, eles aniquilariam a matéria. Então, eles consumiriam tudo. Então, é por isso que há uma coisa que, né, tem muita gente aí discutindo sobre a série Os Três Corpos, né? Gente, e todo mundo falando de três sóis, né? Agora tem gente dizendo que, na verdade, a Terra não tem um só apenas, tem três, né? Fora o Sol Negro, etc. E tudo. Tem toda essa discussão, entendeu? Que as pessoas, claro, têm o direito de falar, e tem mesmo que questionar, tem que perguntar, tem que se indagar. Por quê? Porque senão a gente fica num mundo infantilizado que o pessoal criam para nós, né? Para que a gente fique aí no engodo, certo? Muito bem. Aí nós temos a alma, certo? A alma, ela é a personalidade, é onde se localiza a personalidade. Ela é a alma anímica, tá? Anímica por quê? Porque os animais têm essa alma. A única coisa que os animais não vão ter é espírito, pessoal, mas alma e corpo os animais têm. Então, eles têm uma alma anímica. Eles têm, tá? Alma anímica, aonde tem a sede é a mente, tem a mente, o sentimento e a volição, a vontade. Esses são os sentidos exteriores, estão ligados à alma anímica. Então, o estado da matéria é o gasoso e o elemento é o ar. Ok? Aí você tem o corpo, aonde está localizado os instintos. Alma vegetativa, tá? Por quê? Porque os vegetais não andam por aí, atrás do alimento, tá? Aí, no corpo está ligado aos órgãos dos sentidos, e aqui contém o cérebro no corpo, que é o controle. Enquanto que a mente é uma visão psicológica, o cérebro é uma visão biológica, tá? E no corpo tem o sólido e o líquido, certo? Terra e água. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Porque é o seguinte, né? Então, daqui para cá, e eu vou dividir isso bem aqui, ó. Você pega isso aqui todinho aqui, esse elemento aqui, ok? Você tem do espírito para cima, tá? Uma configuração que é aquela configuração que vai
é sobreviver à morte. Por quê? Porque a única coisa que o espírito vai pegar da alma são exatamente os elementos da personalidade da pessoa, tá? O espírito ele vai captar isso aqui, ó, tá? Ok? Certo? E o corpo, ele não fornece, isso aqui não entra mais, tá? Na vida após morte, e o corpo apenas fornece um tipo de energia que é uma espécie de programação de como vai ser formado o outro corpo. Por quê? Porque o espírito, tá, pega a personalidade, pega o caráter aqui, né? E aí a centelha divina está encapsulada pelo espírito. Então essa configuração aqui cria um corpo chamado corpo de luz, corpo de glória, tá? O que o espírito vai captar da alma anímica, é apenas, tá, isso aqui. Porque a alma intelectiva, né, porque o espírito é como se fosse a parte da alma intelectiva, tá? Essa alma aqui, chamada anímica ou emotiva, ou emocional, é onde está a memória, onde está a imaginação, onde está essas coisas todas, toda ela está ligada à personalidade. Então o espírito vai pegar apenas as informações disso aqui e as informações do corpo para configurar um novo corpo, que é semelhante, mas não igual. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, tá? Então é importante perceber, e aí eu vou entrar dentro de uma outra coisa aqui, tá? Que existe eu disse que há uma diferença entre a reencarnação e a transmigração das almas, transmigração de alma. Tá? Muito bem. Eu já falei aqui para vocês, e já li inclusive um texto, de que existe já há muito tempo uma técnica, tá? Que é o seguinte: as pessoas são levadas quase ao extremo da morte, a ponto do elemento essencial da pessoa sair, tá? Dessa alma intelectiva aqui, né? Tá? E aí, o que que eles fazem? Porque você não pode confundir consciência com alma. A consciência, ela faz parte do espírito. A supraconsciência e a consciência intuitiva. Então, eles vão até um limite e eles são capazes, tá, de colocar uma outra alma, porque a alma nada mais é do que uma programação. Eles colocam uma outra alma e a pessoa acorda, mas a pessoa passa a ter comportamentos e atitudes muito diferentes que tinha antes. Tá? Isso aí é aquilo que nós chamamos de transmigração da alma. Eles aprenderam isso há tempos e fazem isso com um grupo de pessoas de linhagem. Tá? E aí há uma história que eu não vou dizer que seja verdade, que existem várias especulações, pessoal, isso é normal também, tá? E aqui não se trata de acreditar ou deixar de acreditar, isso aqui ninguém está discutindo crença aqui, tá? Aqui não é uma religião, né? Nem é um púlpito. Então, portanto, há uma crença, né? E eu já falei das duas sementes aqui, né? Mas existe uma teoria também de que o Caim e o Abel eram filhos de Lilith, né? Com Adão. Mas isso
não com a Duna, com a história judaica, porque existe uma tradição no judaísmo que diz que a Lilith foi a primeira mulher de Adão, só que ela não quis ter relação e, né, foi embora. E aí ela teve filho com os seres lá e aí gerou um monte de metamorfos e híbridos e etc. Mas segundo essa visão, né, é, eles seriam a semente de Lilith, enquanto que os outros dois seriam semente dela. Mas você vê que há uma inconsistência nisso, porque quando você lê o Gênesis, você vê claramente que eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência dela e a tua descendência. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Então há uma descendência da mulher e uma descendência da serpente. Né? Não é do serpente. Né? Serpente masculino e feminino, né? Então ninguém propriamente sabe, porque ninguém sabe direito, até agora especula-se muito, quem é essa serpente. Se essa serpente foi, segundo as tabuletas da Suméria, o Enki, se foi a Sofia, segundo os gnósticos, se foi o próprio Cristo, porque ele fala sobre isso na gnose de João, tá? Mas tudo indica que ele fala lá que, pelo que se dá a entender, tem duas serpentes diferentes. Tá? Então, assim, essas linhagens, querendo ou não, existem. E aí tem um atenuante. Quando os. Eu já falei aqui para vocês que quando foram traduzir as tabuletas da Suméria, por isso que eu digo sempre, cuidado, pessoal, porque às vezes você pensa que não, mas você está sendo enganado por alguém que está ligado a grupos no mundo todo que estão ludibriando os humanos para desviar o verdadeiro sentido. Veja, o Sindhi, né, além dele ter origem judaica, havia um atenuante sobre ele quando ele fez as traduções da tabuleta da Suméria. É que o Sindhi é, participava da franco-maçonaria. Era um franco-maçom. E aí você vai se perguntar, que confiança nós podemos depositar de que o camarada traduziu de fato? Ele não era mesmo realmente tradutor de língua sumeriana, tá? Ele não tinha essa, apesar de ter morado, ele passou 30 anos, sim, ele passou 30 anos, mas não significa que o cara traduziu corretamente. Hoje há muitas indagações sobre os escritos dele, porque hoje existe afirmações de que os Anunnaki, na verdade, eram um grupo secundário dos nibiruanos, tá? Certo? Era um grupo secundário. Né? Então, havia os Igigis, né? E etc. E tal. Então, isso é importante a gente perceber, porque às vezes você ouve um cara escrevendo um livro aí bacana sobre tal coisa, mas você não sabe quem é o cara. Você não se dá o luxo, muitas vezes, de pesquisar quem é o cidadão, porque às vezes ele está ligado a uma sociedade secreta. E aí eles vêm e a gente percebe que ele escreveu o que ele bem entendeu, tá? Que ele bem entendeu. Então é preciso a gente tomar um certo cuidado, né, na hora de olhar isso aí. E aí, gente, quando a gente pega essa história da transmigração da alma, há um negócio que eu andei pesquisando, e é engraçado que vocês sabem que a rainha da Inglaterra, né, a Elizabeth segunda, né, ela, ela apareceu e tal. Aí teve uma homenagem a ela
em 2021, mais ou menos, né? E aí, de frente dela tinha uma árvore artificial. E aqui na frente, lá no palco, estava toda a família real, menos o príncipe que estava lá para os Estados Unidos com a mulher e etc, etc. Né? Que teve uma filha. Bem, presta atenção. Quando, a certo momento, eles acenderam a tocha, né? Acenderam as luzes, e era o desenho de uma fita de DNA, mas não uma fita de duas fitas, né? Mas três fitas. E aquelas três fitas estavam ligadas à árvore artificial bem na frente, que ficou iluminada. E aí, quando ela era criança, você sabe qual era o nome que chamavam para ela? Lilith. Ok? E, de repente, do nada, o nome da menina, filha do príncipe, né, que é o príncipe herdeiro, né, o sucessor lá do, do Charlie, que está com um câncer aí, é a filhinha é Lilith. Tá? E aí sumiu, eles sumiram por um tempo de cena. E o que é que hoje o pessoal teórico da conspiração dizem? Dizem que o que foi feito foi simplesmente uma transmigração, né? Porque esses seres, esse pessoal, por virem de uma certa linhagem, eles descobriram uma forma de se transferir de um corpo para outro. É muito estranho, é verdade, porque você observa que essa mulher do nada, bom, tá, beleza, e ninguém viu o corpo como de outros e outros. A gente vê o corpo, mas hoje em dia é muito comum você pegar qualquer corpo ou fabricar um corpo parecido. Tem muita tecnologia para isso. Então, a questão da transmigração da alma é algo que precisa ser analisado, porque ela é muito diferente da reencarnação. Né? É por isso que os seres viviam tanto. Tá? Os seres viviam muito, porque eles faziam transmutação de corpo. Tá? Você pegava porque na hora que você desencarna, você vira um espectro. Né? Você tem uma aparência espectral até que você vá se moldando né? O éter vai lhe dando o molde do novo corpo que você terá. Né? E aí você, até que esse estágio aconteça, você vai passando por um processo tipo de um nascimento, só que um nascimento mais adulto, né? Maior. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão, ok? Porque isso tem muito a ver com que depois os gnósticos vão falar sobre a questão, isso vai impactar na ideia de ressurreição. Mas por quê? Porque a ressurreição foi muito mal explicada ao longo dos séculos. A própria Igreja Católica inventou uma tal de ressurreição da carne, uma ressurreição do corpo, que não existe em lugar nenhum dos evangelhos, nem das cartas de Paulo, nem de nada. Tá? E isso levou as pessoas a fazerem um conflito, e há um conflito realmente, entre ressurreição e reencarnação. Tá? Em termos doutrinários, sim. Né? Só que as pessoas não pararam para pensar que a ressurreição acontece na morte, e não depois da morte. Mas no processo do morrer, você já vai começando a entrar no processo de ressurreição. E aí, depois que você ressuscita, bem, aí tem um outro processo.
tá? Que é ou você faz ascensão e fura o bloqueio dos arcontes, ou você fica preso e torna a voltar, né? E eu sempre digo isso, né? Que o que volta é exatamente uma certa partícula ou um certo fluido da pessoa, mas não uma personalidade, porque seria muito difícil, se não quase que impossível, porque mesmo no mundo metafísico existem leis. Né? E aí, lá no mundo metafísico, como é que vai se, né? Ok? Como é que você vai ter vários eus? E quais são esses eus? Né? Então, quando eles falavam da segunda morte, eles dizem aqui, olha, no Antigo Egito, né, um dos exemplos mais bem documentados de uma cultura que acreditava nessa doutrina, né, nesta doutrina da alma binária, certo? Dedicou enormes quantidades de seus recursos ao problema da morte e da vida após a morte. O seu monumento mais famoso reflete esta obsessão. O interior da grande pirâmide de Quéops, né, com suas múltiplas câmaras e passagens bifurcadas. Tá? Parece projetando especificamente em torno da teologia da alma binária da vida após a morte. Assim como os egípcios acreditavam que os vivos possuíam três elementos. Né? Preste bem atenção. Aqui, ó, os egípcios eu vou marcar, tá? Possuíam três elementos: um corpo, a alma, tá? E o espírito, que é o Ba do Egito, ou Ka é a alma. Tá? Então, a alma, Ka e Ba é espírito. Então, está aqui. Ó. Eles acreditavam nisso aqui. Tá? Então, esta pirâmide tem três câmaras únicas que parecem refletir a vida após a morte, esperada para cada um desses elementos. Desta forma, as passagens entre estas câmaras refletem de perto a visão do Egito sobre os processos de mudanças que se pensa e ocorrerem ao longo da viagem da vida até a morte. 15 metros acima da base, a entrada da pirâmide se abre como um corredor, claustrofobicamente. Claustrofobicamente. Eita, nossa mãe do céu. Estreito e de descida acentuada que vai até o nível do solo. Depois tem uma bifurcação em dois ramos. Tá? Um galho desce ainda mais para uma câmara subterrânea, conhecida como o poço, enquanto o outro galho sobe novamente. Esta passagem é ascendente, eventualmente se bifurca em dois ramos também. Tá? Então é importante aqui, ó, aqui está o desenho. Ó. Então você desce, né? Enquanto que você chega bem aqui, está aqui uma bifurcação. Uma desce mais e a outra sobe. E depois aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, também um levando a câmara da rainha e o outro a câmara do rei. A primeira bifurcação do corredor da pirâmide parece representar a primeira morte, a mudança inicial que as pessoas experimentam após a morte, enquanto a sua mente e corpo se desligam e seguem caminhos separados. Tá? Da mesma forma, a segunda bifurcação parece refletir a segunda morte, quando o espírito e a alma também se desencantam, né? Desencatam, tá? Fraturando a mente. Ok? Então, você vai dizer assim, nossa, a coisa é meio complicada, né? De fato é. Né? Você entender que, então, primeiro, há uma divisão entre
segundo a visão egípcia, é claro, né? Mas o que é que tem os egípcios com os gnósticos? É porque a gnose, gente, ela nasce dentro de uma estrutura cultural de raízes vindas desde da, da, da Suméria, pegando a Cádia, tudo ali, gente, foi alimentando as várias concepções, né, que foram surgindo. Então, parece que há uma primeira morte, que é a morte do corpo, e há uma segunda morte, que vai separar, a primeira morte separa o espírito, vamos dizer assim, né, na nossa linguagem atual, né, separa o espírito do corpo. Tá? Aí chega a um determinado lugar, em um determinado momento, é como se separasse mais uma vez uma parte e outra parte. Tá? E aí eles chamam de segunda morte. Tá? Isso é uma visão, claro, evidentemente, egípcia, né, pessoal? Então, mas isso tem a ver também com a nossa história. Né? Porque se há uma coisa que o ser humano tem medo e se preocupa é com a morte, pessoal. Em última instância, o que prende o ser humano aqui na Terra é o medo da morte. É por isso que tanta gente volta a reencarnar. Por quê? Porque esse medo excessivo da morte faz com que as pessoas acabem sendo presas pelos arcontes e voltando para a vida terrena. Né? Não ela toda, porque se você entendeu, há vários aspectos, né, da bifurcação. Né? A primeira morte é a separação do homem interior, que é o homem espiritual, tá? Do resto. Tá? Então vai, como eu mostrei aqui atrás. Né? Aí chega um outro momento, se separa mais ainda. Tá? Né? Que é no processo de ascensão. Tá? É claro que no processo de ascensão você precisa ir se libertando de determinadas cascas, porque senão não dá. É como se você fosse levando um bocado de peso e aos poucos você vai tirando uma sacola, isso, você vai perdendo elementos do seu novo corpo para que você possa ir subindo. Por quê? Porque vai mudando, gente, densidade, frequência e vibração. Tá? Então, enquanto você está nos lugares mais densos, o seu novo corpo é mais denso. Correto? Mas isso a gente vai continuar vendo aí no próximo vídeo. Tchau e aguarde que a gente vai ter uma sequência.